Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. 10 horas e 11 minutos e hoje, nos Assuntos da Comunidade, nós vamos estar falando com as pessoas que no momento representam o AHA aqui, pelo menos essa é a ideia. E nós estamos gravando só o áudio porque entre um dos 36 princípios do AHA é a não promoção pessoal daqueles que representam o AHA. Mas eu estou aqui hoje com o Oswaldo e com o Fábio. Bom dia, Oswaldo, seja muito bem-vindo. Bom dia aos ouvintes. Nós tínhamos uma conversa aí, dia Sexta-feira Santa, né? E aí disse, poxa, esse cara é muito religioso, hoje ele não veio Sexta-feira Santa. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Eu tinha combinado com o Oswaldo lá atrás, nesta sexta-feira, que no fim não se tornou santa, se tornou aqui azarada, porque nós não tivemos a presença dele, e ele deveria trazer alguém recuperado, ou seja, nós combinamos até que seria uma mulher. Te recorda, Oswaldo? Mas não temos uma mulher, mas temos um rapaz aí que quer ter a prova em contrário, é homem, né? Sim. Gente, o que nós vamos falar hoje sobre o AHA? Bom dia, novamente. Nós falhamos realmente com a emissora aqui, com os ouvintes, no dia 14 de abril. Isso prova o quanto é difícil para a mulher alcoólatra, né? E elas acabaram tendo compromisso e acabaram não vindo, né? Eu não estava presente na cidade, mas acabaram não vindo naquele dia. A gente pede realmente desculpas. Nós vamos nos programar com antecedência direitinho para trazermos aqui também, que o problema não é só para homem. O que a gente vem trazer hoje, um pouco de informação e também, e principalmente, falar sobre 70 anos de AHA no Brasil, né? O que representa essa irmandade para o mundo inteiro, salvando vidas, tirando famílias do inferno, né? Que o alcoólico, ele adoece e acaba adoecendo todo mundo que está na sua volta, né? Todo mundo sofrendo junto com ele, vivendo a vida dele. Então eu acho que isso é importante para a comunidade e que existe um local que dá para estacionar essa doença que não tem cura. Quem teve essa ideia de onde vem o AHA? Isso, lá nos Estados Unidos, a história iniciou em 1935, quando se encontraram um corretor da Bolsa de Nova York, que foi para o estado de Akron, no interior dos Estados Unidos, no estado de Ohio, na cidade de Akron, a negócios. E ele já estava sem beber 4, 5 meses, ele tinha problemas seríssimos com álcool. E ele estava com muita vontade de beber. O que ele fez? Ele começou a procurar alguém que bebia na cidade. Porque existiam outros grupos na época, uma outra irmandade, mas que tratava de vários assuntos. E uma das dicas desse outro grupo era a conversar com outra pessoa que tinha o mesmo problema. E ele encontrou o Dr. Bob, ele se chamava Bill, e eles conversaram, iam conversar 10 minutos, descobriram que conseguiram ficar conversando 4 horas, e descobriram que eles conversando, eles não falavam, não sentiam vontade de beber. E daí eles saíram a procurar outras pessoas. Depois de alguns dias conversando, eles foram no hospital da cidade, tinha pessoas com sequelas, e dali se expandiu, se abriu um grupo na cidade de Akron, em Ohio, foi aberto um grupo em Nova York, um em Cleveland, e aí se espalhou pelos Estados Unidos, Canadá, para a Europa, e chegou no Brasil em 1947, no dia 5 de setembro de 1947, trazido para os americanos que vieram trabalhar no Rio de Janeiro. Acabaram trazendo um grupo que não tinha grupo no Rio de Janeiro. Que ano foi isso lá que ocorreu lá em Ohio? Em Ohio, em 1935. 1935. Então, depois de 11 anos depois veio para cá, né? 47, isso. 12 anos. Ótimo. Bem, eu perguntei, né, Pique, mas você ia falar alguma coisa a respeito mais das dificuldades, de como é que é a questão dos membros do AHA, né? Então, gostaria que você fosse, o Fábio também participe, gostaria que você participasse. O Fábio, né, que é um dos mais novos, entre aspas. Há quanto tempo tem a AHA? Eu estou em recuperação há 3 anos, 1 mês e 5 dias. Mas o nosso... Você conta religiosamente 3 anos, 1 mês e 5 dias e 6 horas e 25 minutos.
Claro que não, né? Eu estou rindo porque eu sou um ordinário, ainda que não passei por isso, né? Mas quem passou por isso sabe que é doloroso. É que assim, para quem chegou em Alcoólicos Anônimos completamente derrotado, como eu cheguei, sem perspectiva alguma na vida, né? E você é um jovem, qual é a sua idade? Tenho 36 anos. 36? 6. Não, você só tem um rosto jovem, não. Você tem 36 anos. Então, para mim é importante, né? O programa é de 24 em 24 horas, né? É só por hoje. Amanhã a gente começa de novo, o ontem já passou, né? Então, amanhã é outro dia, né? Se eu não beber nessas 24 horas, amanhã eu renovo meu propósito e estou de pé de novo. Você está nos passando ideia, está dizendo e está afirmando, vamos dizer assim, que se você vacilar, o cachimbo cai. Com certeza, com certeza. Algumas coisas, como o alcoolismo é conhecido como a doença do auto-engano, né? Ela é obsessiva mental também, né? Então existem várias armadilhas que poderiam me levar novamente a fazer o uso do álcool, né? Então eu procuro estar sempre vigiando, né? Tá em sala, assistindo reuniões, estar em contato com os companheiros, fazer o uso da literatura, né? De Alcoólicos Anônimos, tudo isso me fortalece, né? Você é de uma família de músicos, você canta, você toca violão. Como é que é isso? Como é que foi esse afastamento dessa vida, vamos dizer assim, artística, entre aspas, esse estar lá, esse viver? Porque quem bebe, quem bebeu e toca alguma coisa e canta, meu Deus, se ele não consegue tocar, ele não consegue ser um artista se ele não ingerir algo. Como é que foi isso para você? Foi bem complicado, né? Porque desde que eu comecei a tocar, né, e cantar, eu fazia uso do álcool já, né? Então a gente usava um termo meio engraçado que era o incentivo, né, para poder... Mas isso era um subterfúgio? Era exatamente o subterfúgio. Então, quando eu parei de usar o álcool, eu tive muita dificuldade realmente para poder cantar, tocar, até foi uma média de uns 6 meses. Foi bem complicado, né? Porque quando eu parei, eu pensei que o meu mundo ia ficar em preto e branco, né? Que ia ser uma coisa que eu não ia ter volta para mim, né? Como eu usava direto, quase que 20 anos ininterruptos, eu usei o álcool, então para mim foi complicado, né? Eu achava que eu não ia ter uma saída, que a vida ia perder a graça, essas coisas. Mas com o passar do tempo, ouvindo as experiências dos companheiros de Alcoólicos Anônimos, eu fui vendo que valia a pena, né? Você, evidentemente, tem irmãos. Algum dos seus irmãos bebe? Sim, sem mencionar nomes, sem nada, sabe? Assim, ou parou, ou continua, o que tu está fazendo para auxiliá-los? A maioria, eu tenho 4 irmãos, né? Eu acho que tenho uma irmã, acho que ainda faz uso, assim, esporadicamente também. Você é o mais velho? Não, eu tenho uma irmã mais velha. E o histórico da nossa família do alcoolismo está dentro, né? Então, aquilo ali a gente já vem com esse histórico, né? Então já ajuda, né? Meio que hereditária a coisa, né? Já vem. Desde os avós também, né? Aquilo que a gente sabe também, né? Quer dizer, você e os seus irmãos são vencedores porque quebram esse ciclo, como você acabou de dizer, hereditário do alcoolismo. E com certeza vocês, com essa educação, com esse regramento moral, seus filhos não vão passar nem perto de um copo de álcool, que não foi, que deve ter acontecido com você em relação à sua educação, sei lá como é que chama, criação ou não, porque quando você fala em hereditariedade, evidentemente alguém bebeu perto da gente, alguém bebia, né? E talvez até junto, sei lá, isso não importa agora, mas o importante é a vitória, né? Com certeza. Para nós estamos no lucro aí, e como não tem nada a ver, tem pessoas que acham que, não, estou curado, e os especialistas, quem passou por isso, quem está dentro, como o caso do Oswaldo e vocês usam uma terminologia diferente, recuperado, né? Em recuperação. Recuperação. E quando você diz recuperação, é para todo sempre? Todo sempre. Não tem cura. Que coisa, gente, que coisa, vocês... E agora, como é que é a vida, Fábio, agora? Nesses 3 anos, como é que foi? Cortando essas arestas negativas que existiam aí. A minha vida eu posso dizer que tá muito boa, né? Tá
tá maravilhosa em relação àquela vida de 3 anos atrás, né? Eu só tive progresso na minha vida, né? Uma coisa que se pergunta, sempre perguntei ao Oswaldo, outra vez pergunto a você, sempre que vem aí temos que perguntar isso. O que é que você já tinha perdido quando procurou a AA? Eu perdi tudo. Eu tive prejuízos financeiros, eu estava desempregado, meu casamento na época, com 17 anos eu saí de casa, né? 17 anos de casado. Já? Eu agora tá com 20, né? Você começou cedo a coisa aí, né? Bem cedo. Então, o respeito das pessoas, eu já não tinha mais inclusão social, não era convidado para festas, eventos, porque eu estragava a festa de todo mundo, né? Isso é uma tônica, não é? Aquele que bebe sem controle. Sim, exatamente. Muito embora o controle seja um vício. Nós achamos que nos controlamos, mas quando tu parou, é porque passou E as pessoas que bebem, não, como é que é aquele termo, Oswaldo? Eu bebo socialmente. Mas o que é socialmente? Bebo quando quero, paro quando quero. Bebo com meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. No nosso entendimento, isso não procede. Né? Não procede. A pessoa não tem como. Tem um momento em que tu vai sendo arrastado, acabou. E aí acaba como acabaram vocês. 10%. 10% das pessoas que bebem têm a doença, são portadores da doença do alcoolismo. Isso é a Organização Mundial de Saúde, não somos nós. Vocês só estão repetindo o que a Organização Mundial de Saúde disse. Mas voltando então, hoje está tudo tranquilo. Então, você tem filhos, Fábio? Tenho 2. Tenho uma menina com 18 anos e 18 anos? Isso. E uma coisa também, né, que é bem... Desculpe me interromper, eu sou especialista, eu sou mestrado em interrupção. Essa menina estava com 15 anos, quase 15 anos, quando você ingressou no AA. Como é que era a relação? Era bem complicado, né? Eu particularmente, eu não participava muito na vida dos meus filhos ou da minha esposa, né? Eu estava numa fase em que eu estava focando só no alcoolismo mesmo, né? Nem você mesmo você focava? Com certeza, principalmente. Era uma viagem assim, eu não sei para onde. Pode falar, Oswaldo. Não, a tua pergunta é extremamente importante, né? Achei muito boa, porque é isso que o Fábio disse. Eu não queria saber se tinha comida para as crianças em casa, se tinha roupa, se tinha reunião no colégio. Eu não queria saber de nada. Nem interessava a relação também, né? Não. E é interessante porque eu acordava e eu não quero beber. E de noite estava bêbado. E isso, esse não quero não tem muita força assim, um processo de recuperação. Hoje eu não vou beber. E aí tu acaba, o dia vai passando e tal, mas não vai. Até porque, né, e aí tu começa de novo. O organismo pede. E a psicológica e a física, né? Física e mental. Exatamente, física e mental, né? A compulsão é física e a obsessão é mental, né? E o que acontece também, que eu gostaria de relatar, é que é difícil tu aceitar que tu é alcoólatra, que tu tem problema com álcool. Eu até chegar em Alcoólicos Anônimos, eu sabia que eu tinha problema com álcool. Porque nos meus primeiros 10 anos de alcoolismo, eu não posso mentir que foi prazeroso. Me foi um facilitador para diversas coisas. Eu tinha, na minha mente, eu tinha o controle. Isso que você diz, eu também bebi. Né? Fumei, enfim, um monte de ale. E na época, quando se dizia assim, hoje, né, eu com uma série de coisinhas na minha vida, com já de entrada em anos, aí, com neto, bisneto, e, cara, era bom lá. Na época, como eu não tinha um horizonte mais ampliado, para mim aquilo era o máximo. Não posso dizer que na época, dentro do meu entendimento, não fosse bom. E aí está explicado o que você está dizendo agora. Eu fumei depois de até 20 e poucos anos, durante 20 e poucos anos. Por que eu parei? Eu ia morrer. Eu estava assim, um dia fui cantar com meu filho que canta, eu disse assim, o que é isso aí? A minha esposa disse assim, isso é tu cantando lá dele, não. Ou eu paro de cantar ou eu não. Optei por parar de fumar. Continue para dizer que na época era prazeroso, assim, não vai dizer que... E então, quando eu cheguei lá, eu já sabia que eu tinha esse problema com álcool, eu até já tinha procurado ajuda médica, outras religiões, no caso, entre aspas, assim, frequentei igrejas, essas coisas. Como é que a gente chega no AA? Cara, foi uma coisa que... No dia seu, assim, como é que você chegou?
eu tenho que dar esse crédito a uma irmã, né? A minha irmã mais velha, né? Ela estava muito preocupada com a minha situação, e ela era aquela ainda que me colocava embaixo da asa, a minha autopiedade, né? Porque nós, alcoólicos, somos muito autopiedosos, né? Então eu tinha bastante essa autopiedade, eu era um coitadinho, só comigo. Vitimizando sempre. Sim, sempre. Ele é formado em coitadismo, né? Exatamente. Então ela um dia ligou, eu estava bem alterado já, e eu disse para ela no telefone, procura um AA aí que eu vou, mas naquela para me livrar, para mim poder beber tranquilo, né? E não é que ela achou? Ela achou. Esse eu acredito muito a ela, né? E claro, ao meu poder superior. Mas como é que você foi? Eu quero saber esse momento que você chega lá, a gente, vou aqui, depois não vem mais, né? Não, mas a minha ideia era essa. Era chegar lá, eu ia dar um nozinho, ficar bonzinho, aceitar tudo que viesse, né? Sim, né? Eu realmente estava desesperado, não sabia mais o que fazer, né? Mas acabei... A vontade de beber era superior ainda. Com certeza. Aí o que ocorre? Você é pego pelo ambiente e da forma que é tratado, acredito eu, não é, Oswaldo? Você é tratado pelo pessoal a identificação é que se dá a com identificação. Outros, não é? Porque as pessoas vão dar depoimentos, a reunião funciona com o coordenador e as pessoas sentadas na frente. E aí ele coloca à disposição, a gente chama de cabeceira de mesa porque fala na ponta da mesa. E essa pessoa vai ali e fala da vida dela, como a vida era, quando ela bebia, e fala como a vida é hoje. E para quem está chegando? Para quem está chegando vai se identificar com vários itens, com a grande maioria das coisas que forem ditas ali, e falam 2, 3, 4, 5, vão falar, muita coisa vai identificar quem está chegando ali. Se ele quiser realmente parar de beber, não tem como ele não parar. Ele vai ouvir aquilo, vai se identificar, esses caras pararam, estão aí há 5 anos, 2 anos, 10 anos, 25 anos, 30 anos, 16 anos. Se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir, né? Eu tô tão mal, né? Então ele acaba ficando. Às vezes demora mais para ter um entendimento, 2, 3, 4, 5 reuniões para ir. A gente sempre sugere, tudo é sugestão em AA, a gente sugere 90 dias, 90 reuniões, para ir o máximo de reuniões possíveis. E é por identificação... Como é que foi a segunda vez e a terceira? Você demonstrou alguma resistência? Agora sim estou apaixonado pelo... Como é que foi? Não, eu identifico isso como que a gente tem lá, que a gente comenta, a gente usa esse termo lá, é o despertar espiritual, né? Eu acredito que eu tive ali, que uma das coisas que eu tive... Mas você tocou agora, não queria tocar nesse assunto porque não é uma entidade religiosa, mas tem que haver, isso é mola mestra universal, o amor. Quando você é tocado nisso aí, para um pouquinho, eu sou obrigado a me render. Às vezes, eu nunca fui lá, né, e não sei, mas eu só ouço falar dos benefícios, sei das pessoas. A pessoa que está ali dirigindo isso, ele tem que estar dotado, ele tem que estar com a vontade de auxiliar, ser muito humilde. Então, suponhamos que não foi. O Fábio é um médico, é um advogado, algo parecido, mas é um alcoólatra. Então, quem está falando, quem está dirigindo o trabalho, nem se expressar por vezes não sabe. Como o Fábio, como o doutor fulano, o médico fulano, o advogado, saberia. Mas tem alguma coisa que toca você. Esse, como você acabou de dizer, passa para mim o despertar espiritual. Tem que haver uma dose de amor no outro, senão não vai rolar. Não que o outro esteja pregando alguma coisa. Geralmente as pessoas não, isso, exatamente isso. Tu não conhece uma sala de Alcoólicos Anônimos, mas tu várias vezes aqui, talvez por conhecimento ou até por instintivamente, está colocando questões que é o nosso dia a dia. Tu está colocando questões aí do nosso dia a dia. Tá, porque a pessoa que ali está... é espiritual, o nosso programa é espiritual. Ele não está pregando nada, ele está falando de algo que fez bem para ele. Exatamente. Foi muito bom para ele. Pois tu quer seguir, segue. O ideal é que tu siga. Olha aqui o que eu consegui, olha como é que eu era, como é que eu estou. Isso, exatamente. Então... é por aí que se dá a identificação e essa energia, essa espiritualidade de quem está que está ali se doando, por gratidão, está prestando um serviço. Né? Nós acreditamos muito nisso pelo seguinte: toda entidade que ela não tem um fim lucrativo e que ela é feita por quem foi beneficiado pela entidade,
Não acaba nunca. Porque o planeta está cheio de doentes, de necessitados. E cada um que se recupera, que está em recuperação, ele vai auxiliar o outro, porque ele sabe que é um inferno. Olha essa redundância. É um inferno infernal. O bebê, o melhor meio de eu manter sem beber é estar falando sobre o assunto. Tu relembra das coisas feias, né? É o antídoto, o melhor meio de eu não beber é eu levar mensagem a outras pessoas que estão com problema, né? E a gente sabe que tem de gente lá fora. Se viessem, nós temos 5 grupos em Canoas, se viessem 1%, meio por cento de pessoas que têm problema com álcool em Canoas, nós teríamos que talvez ir lá pro Beira Rio e a Arena junto. Por aí, né? Que é difícil, né? Um estádio só, né? Que é difícil quem não beba, né? Quem nunca tenha bebido. E hoje em dia, há uma pesquisa, que eu não tenho os dados precisos aqui, em que a juventude, meu Deus, não importa, embora existam leis, existam fiscalizações para que o menor não compre a bebida, há os inescrupulosos que vendem. E outros até que compram, bebem e dão para o jovem. Gente amada, eu estou aqui há 10 horas e 32 minutos, vocês veem que o tempo voa. Eu quero que vocês, né, as considerações finais de vocês, e depois a gente vai marcar um outro. Isso aqui eu vou só colocar, quando eu colocar lá na fanpage, eu vou colocar o áudio. Isso. Vocês não estão sendo filmados, a câmera que filma está lá. Atendendo a um dos, né, os princípios de vocês aí, um dos 36 princípios, mencionou o Fábio, nós estamos respeitando isso. O importante é o conteúdo do que vocês trazem. Exato. Então, suas considerações finais aí, Fábio, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Agradecer, como eu disse ali, em relação a esse despertar espiritual, né? Que eu agradeço sempre ao meu poder superior, que para mim é Deus. Agradecer ao Alcoólicos Anônimos também por eu estar representando a Irmandade. Te agradecer também por nos proporcionar essa oportunidade aí. Olha, essa oportunidade, isso aqui está aberto sempre. Tá? Nós sabemos as condições nas quais vocês podem vir. Por favor, me perdoem que eu tenho uma linha de trabalho, uma forma de fazer. Vocês também têm os seus princípios, né? Pode até ser ignorância minha, que deve ser respeitado, são os princípios do outro. E não as regras profissionais que nós... O que tu quer, afinal? Não, quero que vocês falem. Bom, nós vamos parar. É o áudio que tu quer. A gente agradece. Essa Irmandade é mundial, né? E ela funciona assim, né? Mas assim, dizer para as pessoas como é que elas podem, se não existe um diagnóstico hoje ainda sobre a doença, como é que elas podem se identificar com um problema com álcool? Se a forma como o indivíduo bebe, o homem ou a mulher, estiver causando problema familiar, social ou profissional, é bem provável que ele tem problema com álcool, mas só ele vai poder dizer. Então procura um grupo de AA, né? Nós temos 5 na cidade de Canoas, né? Tem Guajuvira no Caique na segunda-feira, no centro tem todos os dias do ano, tem reunião, tem em Niterói, tem na Rio Branco e tem na Matias. Procure que funciona para milhões de pessoas em 183 países. Então, ok, gente, muito obrigado, vamos aguardar a próxima com vocês. Obrigado, muito obrigado. Você ouviu Assuntos da Comunidade.